Agora na nossa aula de história, a gente no dia 22 de abril comemoramos o dia do descobrimento do Brasil. Então, nossa primeira folhinha aí é um descobrimento para Portugal. Isabel Cristina Soares. Vamos lá. Dizem que em 22 de abril do ano de 1500 foi descoberto o Brasil por caravelas em ventos, mas neste céu cor de anil, por esta terra espalhada, já eram milhões e não a mil. O nativo já habitava no litoral da Bahia, chegaram de Portugal. Nobres também burguesia, queriam o ouro e o pau. Então ficou eu a pensar, se houve descobrimento, foi para o país a lucrar. Não, no caso não foi o Brasil, mas Portugal a ganhar. Na história da nossa terra, outra nação eclodiu. Talvez fosse preciso para agigantar o Brasil. Então vamos conversar um pouco. Que outro título você daria ao poema? Segundo o que você estudou, quando os portugueses chegaram aqui, o que encontraram? Então, quando os portugueses vêm de Portugal, eles chegam aqui e encontram os nativos, que são os índios. Então, aqui tinha milhares de índios na nossa terra. Então, foram isso que os portugueses encontraram. Enquanto no dicionário o significado de caravelas e nativos. E explicam suas palavras a segunda estrofe. Vocês vão lá na segunda estrofe, lembrando que a estrofe é o conjunto de 4 versos. Então, ó, primeira, segunda, mas nesse céu de coanil, por esta terra espalhada, já eram milhões e não mil, o nativo já habitava. Então, vocês vão escrever aqui o que significa isso, explicar com suas palavras o que você acha. Quem eram os nativos dessa terra? Eu acabei de dizer, eram os índios. Você acha que é certo dizer que o Brasil foi descoberto em 22 de abril de 1500 pelos portugueses? Não, porque aqui já existiam os índios, então eles não foram descobertos. Aqui já existia uma tribo, já tinha pessoas. Quais as vantagens e desvantagens desse descobrimento? O que você acha? Foi bom ele ser descobrido o Brasil? Sim, porque aí a gente conseguiu aumentar, né, receber um nome, mas foi ruim porque fomos muito explorados e os índios também. As grandes navegações. No século XV, as partes do mundo conhecido pelos europeus eram Europa, parte da Ásia e da África. Então eles resolveram se lançar ao mar para descobrir, se possível, de novas terras. Essa exploração pelo mar ficou conhecida como grandes navegações. O comércio nessa época era feito entre os europeus e a Ásia, principalmente as Índias. Os produtos mais procurados pelos europeus eram cravo, canela, pimenta do reino, gengibre e noz moscada, tapetes, perfumes, marfim, porcelanas e tecidos de seda. As grandes invenções que facilitaram as navegações eram a caravela, a bússola, a pólvora e o papel e a imprensa. Então, nessas grandes navegações, foi onde Pedro Álvares Cabral, indo em direção às Índias, não encontrou, se perdeu no mar e acabou chegando aqui no Brasil. Aí vocês vão achar aí, preencher a cruzadinha sobre a expansão marítima e comercial. Vocês vão escrever aí. Ó, movimento conhecido também como grandes navegações. Vão achar no textinho aí, ó. Tá? Feito isso, expansão marítima e comercial no Brasil. É para poder a gente continuar com a explicação da expansão marítima. No século XV, 1401 a 1500, muitos comerciantes europeus faziam comércio com o Oriente, principalmente com as Índias. Os comerciantes compravam os produtos orientais e depois os vendiam bem caro na Europa. Esse comércio ocasionou a expansão marítima de alguns países europeus. Essa expansão denominamos grandes navegações. Os produtos mais procurados pelos europeus eram tecidos de seda, porcelanas, perfumes, marfim e especiarias, como cravo, canela, noz moscada, gengibre e pimenta. Os primeiros europeus a praticarem esse comércio foram os mercadores italianos, e Genova e Veneza. Algumas invenções contribuíram muito para as grandes navegações: a bússola, o astrolábio e as caravelas. A bússola e o astrolábio são 2 instrumentos de orientação utilizados pelos navegadores e a caravela uma embarcação marítima. Agora você vai preencher cruzadinho com os nomes dos produtos da Índia pelos comerciantes.
E em que século tiveram início as grandes navegações? Está tudo nesse texto aí. Onde os europeus faziam comércio? Também está aí. Quais foram os principais europeus a praticar o comércio do Oriente? Aí vocês vão observar essa foto aí. A imagem acima demonstra qual momento. A gente está vendo as caravelas chegando aonde? Ao Brasil. E do lado de cá estão os índios. Então, ó, a libertação dos escravos, chegada dos índios ao Brasil, o descobrimento do Brasil, chegada dos portugueses, o caminho que os índios fizeram para chegar à Índia. Não, é o descobrimento do Brasil, né? Em que ano os portugueses chegaram ao Brasil? 1510, 1500, 1876, 1000 anos. Você vai responder fazendo X. Sob o comando de quem estavam as caravelas quando chegaram aqui no Brasil? Pedro Alves Cabral, Índios, Pedro Vaz de Caminho, Tiradentes. Tá no texto também. Aí, ó, história. Vamos relembrar o que aconteceu quando os portugueses estavam a caminho do Brasil. Para onde estavam indo? Eu falei, eles estavam indo para a Índia, porque eles queriam pegar essas especiarias, como cravo, canela, atrás do marfim, da seda. Então, eles estavam indo para a Índia e se perderam no meio do mar. Onde eles chegaram no dia 22 de abril de 1500? Aqui no Brasil, né? Leia o informativo abaixo. É triste ver uma árvore de tanta importância econômica que deu nome à nação e a todo o seu povo, que por lei a árvore nacional não seja conhecida pelos brasileiros. Ainda hoje 98% dos habitantes do nosso país não conhecem essa árvore. Qual é o nome dessa árvore acima? É o nome do pau-brasil, que deu origem ao o nome do Brasil, porque tinha muito essa árvore aqui. E ele era responsável para tingir a roupa dos europeus, porque ele soltava um pó meio avermelhado. Como essa árvore era explorada na época da colonização? Muita coisa, né? Que pessoas faziam a extração dessa árvore? Os capatazes, animais com bois e cavalos, os índios. Como que eles faziam a extração? Foram com os índios, porque eles queriam escravizar esses índios. Aí você vai pintar a imagenzinha aí. Agora o nosso trabalho. Situada à margem do rio Paraíba do Sul, nasce a cidade de Poema com tantos encantos. Agora é a sua vez. Faça uma pesquisa sobre a nossa cidade, São Fidélis, destacando os pontos turísticos. Então, você vai pegar aí pela internet, vai fazer uma pesquisa, dizer como que é a nossa cidade, falar um pouquinho por que ela é chamada de cidade Poema, falar dos pontos turísticos dela e depois mandar a foto para mim, tá bom? Porque no dia 24 de abril, semana passada, foi comemorado o dia da nossa cidade, o dia da fundação do padroeiro da nossa cidade, São Fidélis, ok? Então, por hoje é só. Fique com Deus e até amanhã.